Nós vamos falar agora da reverberação, é outro fenômeno da reflexão do som. Nesse slide, vocês estão vendo aqui à esquerda, tem uma fonte sonora, ela emite o som, né? O som se espalha no ambiente, vocês estão vendo aqui o espalhamento do som, né? Ele está se espalhando. E aqui eu só gostaria de que vocês observassem, olha, próximo da fonte nós temos 90 decibéis, mais afastado um pouquinho 84, mais afastado 78. Então o que muda quando se afasta de uma fonte sonora? O que muda é a intensidade. A intensidade ela vai ficando cada vez melhor. E como vocês já aprenderam que intensidade ele é dado pela amplitude, deixa eu desenhar aqui uma onda, ou várias ondas, né? Então, tem aqui ondas. Essa daqui, por exemplo, ó, crista, vale, isso que eu contornei agora é uma onda completa. Então, o que a gente aprende? Que essa distância aqui, olha, ela dá amplitude, né? O que vai acontecendo, então? Quando vai se afastando, a amplitude vai diminuindo. Então, vai acontecendo isso daqui, ó, no meu desenho aqui, ó. Nós vamos tendo uma amplitude cada vez o quê? Menor. Aqui, ó, olha lá a amplitude, ó, aqui, ó, essa amplitude, ela diminui. Por que a amplitude diminui? Porque diminui a intensidade sonora. Agora o desenho à direita. O que eu queria comentar com vocês? Vejam, essa região, imagina que esse azul aqui é uma parede, que eu tô rabiscando agora, ó. Vocês têm uma parede. A fonte, ela emite o som. Quando ela emite o som, o que acontece? A parede que está mais próxima, essa, por exemplo, aqui, olha, ela vai receber uma quantidade maior de ondas sonoras. Olha, no meu desenho ela recebeu 3, são infinitas, né? Recebeu 3 para vocês poderem me entender. A mesma região da parede, se a parede estivesse mais distante, observem que ela só recebeu uma onda sonora. Então, na aula passada a gente estava falando de eco. Eco é fenômeno sempre quando se está longe da fonte sonora. Se estiver longe, olha lá o que acontece. Recebe menos ondas sonoras, certo? E aí, uma onda sonora não interfere na outra. É um som mais limpo, por isso que forma o eco. Já se eu tiver um obstáculo, olha essa parede que está próxima aqui, o que acontece? Você vai ter várias reflexões. O som bate, reflete aqui. O som bate nessa parede, reflete. O som bate nessa parede próxima, reflete. Então, veja, na região próxima, o som ele vai refletindo tanto, são tantas ondas e tantas reflexões, que vai virando uma bagunça. Então, vai virando um som menos limpo. Isso é o que a gente chama de reverberação. A reverberação, ela é um fenômeno quando estiver sempre um obstáculo próximo, menos de 17 metros. Então, o eco é sempre quando o obstáculo está longe, mais de 17 metros. E a reverberação, ela vai ser um fenômeno sempre de um obstáculo que está próximo e nós vamos ter uma distância menor que 17 metros. São fenômenos muito úteis, mas para objetos pequenos, para coisas pequenas, eu vou falar isso com vocês, tá bom? Vamos em frente. Aí tá a reverberação, ó, múltiplas reflexões. Então, dentro de uma sala, a distância é pequena, ó. Então, veja, a pessoa deu um tiro, né? Eu queria um exemplo menos ruim que esse, mas esse foi o exemplo que eu achei. Então, veja, olha,
o som bateu, refletiu, bate no teto, reflete. O som, olha, bateu nessa parede, bateu lá no teto, refletiu. Então, essas múltiplas reflexões em obstáculo próximo é o que nós chamamos de reverberação. Essa é a diferença entre eco e reverberação. Eco é para distância longa, reverberação, distância menor, curta. Agora, olha uma aplicação linda da reverberação. Você usa o aparelhinho de ultrassom. O que ele emite? Sons. Vocês têm aqui, olhem na figura em cima, onde eu vou estar mostrando agora, olha. Tem aqui as estruturas, né? Olha, as interfaces dos tecidos. Imagine então que isso daqui, olha, é no intestino, certo? Esse é um ultrassom de intestino. Então, lá no intestino da pessoa, vocês sabem que o intestino, ele é como se fosse um canudo grande, né? Então, e ele tem essas voltinhas aqui, ó. Então, a pessoa encostou lá o aparelho de ultrassom, ele emite ondas sonoras que são capazes de atravessar as paredes do intestino e elas vão fazendo o quê? Como são distâncias pequenas, olha lá, ó, elas vão incidindo, refletindo sem perder muito a intensidade, olha lá, ó, e depois que essa reflexão ela é processada lá no computador, ó, ela vai se transformar numa fotografia, certo? E aí tá feito o ultrassom. É uma aplicação bonita da reverberação. Aqui, olha bem o que temos, né? Eu tô lembrando que a reverberação é para distâncias maiores, certo? E que o eco é para a reverberação para distâncias menores e o eco para distâncias maiores, certo? Aí, ó, quando a diferença, no primeiro aqui, ó, quando a diferença entre o som direto e o som refletido for menor que 0,1 segundos, por que é menor que 0,1 segundos? Porque tá perto, então é reverberação. Quando ela for maior que 0,1 segundo, por que maior? Porque está longe, aí temos eco. Nesse desenho aqui, olha lá, ó, tem um obstáculo. A Marina, ela está a 15 metros. Que fenômeno é esse? Que ela vai receber se ela falar? Reverberação, certo? O Henrico, ele está a 18 metros. Ele já é capaz de ouvir o quê? O eco. E a Júlia, 20 metros. Olha a Júlia aí, ó. Ela também é capaz de ouvir eco. Essa é uma questão boa para colocar em avaliação, certo? Agora, mais uma consideração que eu gostaria de fazer. Nós estamos trabalhando com essa fórmula. Ó. Vem lamber ferida, vê lamber. Velocidade de propagação da onda, no caso, nós estamos falando do som, né? Velocidade do som, o comprimento de onda e a frequência de propagação do som, né? Aí, vamos lembrar de uma coisa? Toda vez que a gente fala em reflexão, imaginem que esse ponto aqui, ó, emitiu som, certo? Então, tem um som que ele incidiu, por exemplo, lá na parede e refletiu. Tudo bem? Ó, incidiu e refletiu. Isso daqui é uma parede. Aí, eu gostaria que vocês entendessem que vamos imaginar que o fenômeno aconteceu no ar. Se ele aconteceu no ar, vai incidir no ar e refletir no ar também. Não vai mudar o meio. Então, não vai mudar a velocidade. Lembra que no ar, a velocidade do som no ar, velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que, por exemplo, na água é 1.240 metros por segundo ou aproximadamente isso, depende se a água é doce ou salgada. Essa velocidade num certo meio não muda.
Então, a velocidade ela permanece constante mesmo após ocorrer a reflexão, porque está no ar e continua no ar. Aí, vamos falar também de outra coisa interessante, a frequência. A frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo. Por que que essa frequência iria mudar? A frequência, presta atenção e aprendam isso. A frequência ela depende sempre da fonte. Se a fonte não muda, essa frequência aqui não muda. A frequência também permanece constante. Esse CTE, que é abreviatura de constante, certo? Ora, se a velocidade fica constante e a frequência fica constante, velocidade porque depende do meio e a frequência porque depende da fonte. A fonte não muda. E o meio não muda, então, logicamente, o comprimento de onda, né? Esse comprimento de onda também não muda. Ele também permanece constante, constante. Aí vocês poderiam me perguntar, mas tem alguma grandeza que muda? Muda sim. Quem? Só muda a intensidade. Na realidade, iam ficar assim, ó, ondas. De repente, ia o comprimento continuando o mesmo, certo? Iam apenas ficar ondas mais o quê? Baixinhas, certo? Elas iam ficar mais baixotas, porque aí a amplitude muda, porque a intensidade muda, certo? A propósito, uma coisa que eu gostaria muito que vocês entendessem é que o som também ele é muito absorvido pela superfície. Se você tiver um lugar vazio, você pode ter eco, reverberação e escutar. Se for um lugar cheio de móveis, tem uma mesa, uma cadeira, cada um desses objetos absorve o som. Quando absorve o som, o que acontece? É por isso que ele vai perdendo intensidade, porque o som vai sendo absorvido. Então, a gente escuta menos eco, menos reverberação em ambientes cheios de pessoas, coisas, certo? Vamos em frente. Olha aí um exemplo, né? Nós temos o som direto, que eu já falei para vocês, que é a distância do seu som direto, tá bom? Acontece da boca até o ouvido. Aí nós temos som direto, tá? Agora, depois, o que acontece? Na hora que o som bate no teto, bate na parede, ele vai sendo refletido. Se a distância é pequena, este daí é um exemplo de reverberação. E olha bem de onde eu tirei a imagem? Curso de arquitetura, arquitetos, fiquem atentos, isso é importante na construção de ambientes, né? Por aqui, pela nossa região, nós vemos vários exemplos de lugares péssimos de acústica. A gente fala acústica é péssimo, você não escuta nada. Por quê? Porque eles não são bem construídos, pensados para a questão do som. Olha aqui, ó. Eu não podia deixar de falar sobre a concha acústica, justamente na hora que eu falei, quando o arquiteto vai fazer alguma coisa, ele tem que pensar a melhor forma. Atrás de onde? Olha, um moço tocando violão. Atrás dele é uma coisa curva. Sabem por quê? Vocês vão ver que o som ele tem uma propriedade. Olha como ele vai incidindo e refletindo. Olha só. Aqui, cada pessoa ela não está recebendo muitas ondas sonoras, são poucas, então fica um som limpo. E olha como é que essa tal concha acústica, ela consegue jogar o som lá longe, refletindo lá longe, olha, incidiu aqui, refletiu longe. Então, isto é bem planejado, isso é um projeto bem feito. Essas superfícies arredondadas, palcos, todos os palcos têm que ser assim. Os ambientes aqui na nossa cidade, ou seja, onde for, que tem lugares onde você põe músicos, caixa de som e equipamentos para que o som fique bom,
tem que ser assim. Aquelas, se for reto, né? Igual a gente vê muito por aí, o que que vai acontecer? O som vai bater para todo lado, refletir para todo lado, vai virar uma bagunça e você não vai entender nada, não vai escutar nada direito. Péssimos projetos que são feitos e não se leva em consideração para que foi feito. Se é um palco, é para som, então tinha que ter uma concha acústica.